Uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido, nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. Petrópolis apresenta a 26ª edição da Bauernfest, de 26 de junho a 5 de julho. A cultura germânica vai contagiar a cidade. Serão 10 dias de muita música, dança, alegria, boa gastronomia e, claro, o melhor shopping. Venha ao encontro do Palácio de Cristal e traga a sua família. Bauernfest. Patrocínio Boêmia. Apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização Prefeitura de Petrópolis. Imperial AM. Rádio Imperial, a sua voz, a voz de Petrópolis. A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação Doutor Paulo Magno. Novamente, bom dia aos amigos ouvintes. Estamos aqui com o nosso Tenente Coronel Rafael José Simão, secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, certo? Bom dia, doutor Paulo. Secretário, qual a sua formação? A minha formação, eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, sou oficial de carreira, né, do Corpo de Bombeiros. Ingressei no Corpo de Bombeiros em 1992, na Escola de Formação de Oficiais do Estado do Rio de Janeiro, que ficava em Niterói. E hoje, Paulo, até é importante falar sobre isso, a nossa Escola de Formação de Oficiais vai vir para Petrópolis. Ah, que legal, isso é importante. A Escola de Formação, ela é chamada de CFO, é uma academia onde ela forma os oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Então, na minha época, em 92, ela era em Niterói, ali em Charita, Jurujuba. Ela foi para Guadalupe, onde juntou com a Escola de Formação de Praças, foi um grande complexo de ensino. E, na época, o comandante Coronel Simões, e secretário também de Estado de Defesa Civil, eu era comandante aqui do 15º GBM. Em conversa com o comandante estava à procura de um local e ele escolheu o antigo centro de treinamento dos Correios, que fica na Fazenda Inglesa. E nós levamos o comandante ali e ele gostou muito do local. E a partir dali agora o Estado está fazendo uma obra muito grande, então a gente vai ter a satisfação da academia de formação dos jovens oficiais do Corpo de Bombeiros, vai ser em Petrópolis. Importante. Isso significa alguma coisa em torno de quase 1.000 bombeiros que vão estar naquela região. São acho que são quase 400 cadetes que vão estar sendo formados aqui, e coloca Petrópolis no rol, né, de academias militares do Brasil. Isso é muito importante. E, além da formação minha de tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, sou formado também em Direito pela Universidade Católica, né, de Petrópolis, né, e pós-graduado também em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes. Muito bem, secretário. Secretário, qual o principal foco da sua secretaria hoje? É a prevenção, doutor Paulo. Hoje nós precisamos mudar a história de Petrópolis. As pessoas conhecem Petrópolis como aquela cidade, né, coitadinha, aquela cidade que desaba tudo, aquela cidade que sofre muito. Então, quando a gente fala o nome de Petrópolis, né, as pessoas, é claro que associam uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, é uma cidade que eu escolhi para morar aqui. Mas nós temos essa característica de uma topografia tão avançada e a gente tem um clima também que chove bastante. Isso faz com que a história de Petrópolis registre vários desastres. E a gente quer mudar essa realidade, a gente quer que Petrópolis seja uma cidade modelo de resiliência. O termo resiliência, Paulo, vem da física, onde nós pegamos emprestado aquele conceito, onde, né, a capacidade que os corpos têm na física, né, de resistir
de quando serem submetidos a uma força, resistir. E esse conceito a gente quer aplicar em Petrópolis, fazer com que a nossa cidade não só resista a esses problemas que nós temos, como também a capacidade de voltar à condição normal. Então, para isso que agora nós estamos investindo todos os recursos na área de prevenção, preparação da comunidade e mitigação. Que mitigação nada mais é do que a capacidade que Petrópolis vai ter, né, de evitar que novos acidentes ocorram. Perfeito. O senhor acredita que tem um número adequado de funcionários na sua equipe hoje? Qual seria o ideal? O porquê? Sim. Com o advento da secretaria, o número de servidores da Defesa Civil cresceu muito, Paulo. Quando éramos coordenadoria da Defesa Civil, tinha uma equipe pequena que realmente não tinha condição de dar conta dos grandes, vamos dizer, acontecimentos. Hoje, a equipe da Defesa Civil, nós temos quase 80 pessoas, e eu já acho que é pouco, porque nós estamos cada vez mais... Né? Porque o prefeito Rubens Bom Tempo tem entendido que a Defesa Civil tem prestado um bom trabalho, ele começa a passar outros trabalhos. A Defesa Civil, Paulo, hoje entrega medicamentos, para você saber. Existem os medicamentos de ordem judicial, são aqueles que o juízo determina que seja feita a entrega, e a quarta vara, através do Dr. Jorge Martins, a quem eu mando um forte abraço, ele passou essa incumbência junto com o prefeito para a Defesa Civil para nós entregarmos esses medicamentos. E agora o prefeito, entendendo que a Defesa Civil pode colaborar ainda mais, passou a fiscalização de obras particulares. Então, nesse momento agora, estamos fazendo uma reestruturação. O prefeito já está prevendo um concurso público agora para aumentar os integrantes da Defesa Civil e aumentarmos também a fiscalização do município. A nossa ideia não é aumentar só o número, é imprimir mais qualidade e inteligência ao sistema de fiscalização. Perfeito. Existe algum tipo de parceria entre a Secretaria e as escolas da cidade? Foi tão bom o senhor ter tocado nesse ponto, né? Talvez um dos projetos que eu mais estou me orgulhando no momento agora é a inserção do currículo escolar da redução de risco de desastre. Em viagem no Japão e aprendendo com os amigos japoneses, eles desde cedo, as crianças ensinado às crianças, as crianças aprendem isso na escola, a conviver com tantas ameaças que aquele país sofre. Então as crianças desde cedo se preparam para os terremotos, se preparam para todos os problemas que existem no Japão. E a gente quer pegar esse conceito, esse ensinamento e trazer para Petrópolis. Então foi inserido por lei no currículo escolar e também por decreto do prefeito a inserção da redução de risco de desastre. As escolas, principalmente aquelas 20 escolas que estão situadas nas áreas de risco maior, além deles terem um ensinamento já nessas disciplinas de História e Geografia de Petrópolis, elas vão ter um curso presencial, ou seja, né, a gente vai pegar alunos, monitores e professores tutores. Nós estamos terminando agora de construção uma plataforma eletrônica de redução de risco, onde os alunos, os professores vão poder fazer um ensino à distância e participar desses ensinos presenciais. E toda a escola vai formar um plano de segurança escolar e no dia 29 de novembro, no Dia Municipal de Redução de Desastre, vai ser feito um treinamento de risco nas escolas. Muito legal isso. Qual o maior desafio da sua administração? É reduzir desastres em Petrópolis. Hoje, não tem outro desafio para mim. Hoje, o nosso desafio é fazer com que Petrópolis tenha essa capacidade de reduzir, tenha capacidade de enfrentar esses desastres de forma organizada. É fazer com que o povo de Petrópolis tenha consciência disso, Paulo. Porque não basta, sabe, o Rafael Simão, secretário de Defesa Civil, querer isso, não basta o prefeito querer. Isso é um sentimento que tem que vir da população. Mais uma vez, né, a gente pega o aprendizado, né, do Japão, onde a população, cada cidadão tem a sua parcela de responsabilidade. Exato. Se hoje o cidadão continuar jogando lixo nas encostas, se continuar cortando o barranco sem uma orientação técnica, construindo, desmatando, se cada um não entender que para que Petrópolis seja um local seguro, bom, nós não vamos conseguir essa meta, que é reduzir desastre. Não basta você ter... E eu percebi isso lá no Japão, como a sociedade se envolve nesses trabalhos. Aqui a gente quer cair por terra aquele conceito que o Estado é que tem que fazer tudo. Né? O Estado como o grande pai. Aqui, vou dar um exemplo muito claro, Paulo. Isso aí, antes de eu falar isso, eu deixo o meu respeito e minha consideração por aquelas pessoas que eu vou estar citando
Eu compreendo que elas às vezes constroem de maneira irregular, invadem, porque de repente não tem outra alternativa, mas é importante deixar claro para elas que elas colocam em risco a vida da sua família e da comunidade. Aí elas pegam, doutor Paulo, elas constroem um tal VEG, que é uma descida de água, invadem aquele local ou constroem sem autorização do poder público, sem orientação técnica, aí vem um escorregamento, a casa deles é atingida, a casa cai, e eles pegam num tom até muito agressivo, exigem que seja dada uma outra casa para eles. E a gente acaba premiando a irregularidade. Então a gente precisa agora rever esse conceito, ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de construir, oferecendo uma mão de obra qualificada. Se todos que quisessem construir procurassem antes os órgãos públicos para fazer de acordo com a legislação, de acordo com as normas técnicas, talvez nossa cidade não tivesse tantos problemas. E ontem eu estava reunido com 2 peritos japoneses, que eles estavam fazendo alguns estudos dos nossos mapas, da nossa legislação. E eu perguntei mais uma vez para eles, no Japão vocês têm ocupação irregular? E o tradutor fez a tradução e o perito japonês, Dr. Sano, virou e falou, não temos. Aí eu perguntei, mas não tem nenhuma? Não temos. Aí eu perguntei, mas por que vocês não têm? Aí o tradutor virou e falou, porque lá quem construir irregular não recebe qualquer benefício do Estado. Ou seja, ele não é permitida a ligação de luz, não é permitida a ligação de água, não é permitido qualquer prestação de serviço. Lá também ninguém faz gato, né? Mas, pois é. Justamente por conta disso. E ele falou, se fizer gato, é preso na hora. Então, hoje, se a gente quer realmente conter isso, a gente tem que rever essa legislação, tornar inapropriada a ligação nesses pontos e começar impedir, fazer com que o próprio Estado também ofereça para essas pessoas. Eu acho que a fiscalização tem que ser mais severa. Sim. Né? A economia de Petrópolis cresce, apesar de muito lentamente, frente a outros municípios, inclusive na região serrana. Mas ainda atrai alguns investimentos para a nossa cidade, particularmente na construção civil. A sua secretaria ouvida tem participação e está preparada para atender a essa demanda de crescimento? Em resumo, a sua secretaria é ouvida nos projetos da cidade? Sim, cada vez mais eu sinto o empoderamento da Defesa Civil. A Secretaria de porque senão não adianta, né, secretário? Senão claro. Não tem cabimento uma coisa dessa. Claro. Né? A Defesa Civil cada vez mais tem tido assentos em determinados conselhos muito importantes, e a qualificação da Defesa Civil tornou isso possível. Hoje, estávamos fazendo o laudo, né, da Tílio Marotti, com o problema da Tílio Marotti. Então, os profissionais que estavam fazendo o laudo, um tem pós-doutorado e o outro geólogo tem doutorado. Então, são profissionais hoje que têm condições técnicas, né? Tem condições técnicas de sentar uma mesa de negociação e de ter autoridade para falar sobre aquilo, sobre a especialidade. Então, isso dá uma segurança para a Defesa Civil. Além de ter a formação acadêmica, eles têm essa especialização e têm experiência. E essa experiência, especialização está a serviço da sociedade e começa a cada vez mais preencher os conselhos municipais, participando de direções como o Código de Obras. A formulação do novo Código de Obras passou pela Defesa Civil. A Defesa Civil fez várias contribuições no Código de Obras e assim a gente também gostaria, doutor Paulo, de futuramente criar aqui uma lei chamada uma lei de prevenção. Certo. E essa lei de prevenção ela vai trazer alguns importantes benefícios. Aqui também aproveito a oportunidade, doutor Paulo, para dizer que eu estou um pouco frustrado com a lei de autovistoria. Ela foi apresentada à Câmara Municipal no objetivo de trazer uma proposta inteligente, como foi feita no Rio de Janeiro, como foi feita em Niterói, em outros locais, mas eu entendi que a Câmara Municipal parece que ainda tem muitas dúvidas com relação a isso, criou uma comissão e tem 3 meses ainda, né, de discussão. E eu vejo acidentes acontecendo a todo momento. A janela que caiu na 16 de março. Então, eu acho que o momento não era para esperar tanto tempo assim. A gente espera demais às vezes. De que forma nós podemos viabilizar o crescimento imobiliário numa região ambientalmente frágil como a zona de expansão de Petrópolis, né? A sua secretaria age em parceria com a do meio ambiente, já que a sua secretaria é de prevenção e, portanto, deve prevenir os eventuais danos da natureza, como enchentes, deslizamentos e outros que acabam por ceifar vidas, né?
além dos prejuízos decorrentes. Eu acho, doutor Paulo, que ainda a Defesa Civil precisa avançar muito. Nós estamos num ritmo muito grande, estamos com muito projeto, mas a demanda é tão grande, eu acho que a sociedade precisa de tanto apoio, eu acho que a Defesa Civil precisa crescer mais. Eu acho que ela precisa estar inserida não só a questão do meio ambiente, em outros espaços, eu tenho certeza que a Defesa Civil pode contribuir muito mais. Por conta disso, esse ano ainda, né, a Defesa Civil tem vários projetos justamente de ampliar a condição de estar ajudando. A questão do meio ambiente preocupa muito. A cada vez mais, né, as construções crescem e acabam avançando por áreas de preservação e é muito difícil conter. Eu tenho dito, né, que jamais a fiscalização do meio ambiente, a fiscalização do poder público lá vai ser onipresente. Dificilmente, jamais. É a questão da criminalidade. Você pode colocar um policial em cada rua que a criminalidade vai acontecer porque é inerente vamos dizer, do nosso comportamento. O que a gente precisa mudar em Petrópolis é fazer uma mudança de comportamento. E mudança de comportamento tem que ser através da educação. Exatamente. Aliás, tudo, né, tem que ser através da educação. Secretário, como evitar que o desastre seja um artifício de corrupção utilizado pelo mau gestor público? Sobre liberação de verbas, como é que podemos evitar isso? Olha, doutor Paulo, outro assunto. Eu acho que o senhor escolheu essas perguntas a dedo, né? São perguntas que eu gosto muito de falar. Na verdade, né, os sistemas de controle que foram concebidos, né, através das legislações, eles são muito importantes, que evitam, às vezes não impedem, mas evitam o mau uso, a predestinação dos recursos. Mas, por outro lado, eles também não podem engessar o sistema. Certo. Senão a gente acaba privilegiando mais a exceção do que a regra. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Essa semana eu fui convidado para palestrar em Juiz de Fora no encontro intermunicipal de Defesa Civil. E lá eu tive presente, numa mesa, né, de negociação, de conversa, né, estava um representante da Defesa Civil Nacional, que é a senhora Cristiane. E a Cristiane é muito simpática, mas ela hoje ela não tem condições de melhorar o sistema de organização de recursos. A Defesa Civil Nacional, há um tempo atrás, começou um cadastro dos municípios do Brasil, qualificando esses municípios, na condição de risco, aqueles que tinham maior risco. E os 100 municípios que tinham maior risco e que tinham menor capacidade de recursos, foram concebidos para esses municípios uma viatura, um computador, um notebook, um GPS, enfim, um kit, chamado kit de defesa civil, para ajudar esses municípios. E esse kit foi muito importante, principalmente para esses municípios humildes, onde a Defesa Civil sequer tinha viatura, onde o técnico tinha que fazer vistorias de ônibus ou no carro particular. Aí eu escutei uma conversa do general, que é o secretário nacional de Defesa Civil, dizendo que ele havia repensado essa distribuição porque determinado prefeito havia pegado essa viatura e dado uma outra destinação que não fosse de Defesa Civil. Aí, em conversa com o general, eu dei minha opinião para que ele não interrompesse o projeto, que ele, de alguma forma, ele tentasse, através da cessão, esse termo de cessão que foi concebido, com a entrega desse veículo, com esse kit, colocar sistemas onde sejam possíveis conferir ou verificar, através de denúncias, se esse carro tem uma predestinação, que ele seja adesivado de uma forma que o uso exclusivo pela Defesa Civil e que esse autor dessa predestinação, dessa má utilização desse veículo, que ele possa ser penalizado. Agora, não pode impedir, ele interrompeu o processo de entrega desse veículo por conta disso. Eu fico imaginando quantos municípios que efetivamente usaram esse carro, precisaram desse carro, estão sendo prejudicados porque um determinado ou duas pessoas estão fazendo um mau uso. Então, a gente hoje no Brasil, a gente não deve dar, assim, é claro que a gente tem que dar importância, mas a gente não pode impedir a aplicação de um determinado recurso porque determinadas pessoas de má fé fazem um mau uso desse recurso. Perfeito. Secretário, o Plano Nacional inverte uma tendência e prevê que 83% da verba para ações preventivas. A que o senhor atribui a essa mudança? 2011. 2011 foi o marco principal. Na verdade, doutor Paulo, o Brasil ainda precisa aprender a lidar com o desastre.
E antes de 2011, o Sistema Nacional de Defesa Civil não era um sistema eficiente. Acredito que hoje ainda precisa avançar muito para ser um sistema eficiente. Mas até 2011, o destino de recursos para a prevenção, e principalmente para o sistema de defesa civil, era muito pequeno. É fácil de se verificar isso, se eu pegar os grandes centros hoje de análise de desastre, que é o SENAD, que é o Centro Nacional de Desastres, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres. O SENAD, ele é da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E o CEMADEM, ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles foram concebidos após o desastre de 2011. Ou seja, foi necessário morrer quase 1.000 pessoas, de ter aquele desastre nesse sentido, para que o Brasil tivesse a consciência que desastre precisa, a questão da defesa civil, a questão da prevenção, precisa ser levada mais a sério. E a partir daquilo dali, na época, a presidente Dilma foi severamente criticada, justamente por ter essa ausência de mecanismos, não só na ação de resposta, porque as pessoas, Paulo, elas associam defesa civil à questão de resposta, resgate. Mas talvez a maior virtude da defesa civil seja operar na prevenção. Na prevenção, exatamente. E vou dar um exemplo para o senhor que me deixa perplexo. Hoje, uma das brigas nossas das secretarias municipais de defesa civil é fazer com que a Secretaria Nacional de Defesa Civil disponibilize recursos para a prevenção. Certo. Vou dar um exemplo. A gente falou desse projeto tão bonito da defesa civil nas escolas. Eu não consigo, hoje, retirar qualquer recurso federal ou estadual para esse programa. Não existe, porque os recursos, eles são disponíveis através de programas. Gasta-se dinheiro com tanta porcaria nesse país e não se gasta com a Mas gasta, por exemplo, mal. Em obras estruturais existem. Por exemplo, Petrópolis recebeu um pacote de mais de 60 milhões para obras do PAC em Costas, que são obras de contenção. Então, Petrópolis tem várias obras de contenção. Mas o que eu digo são ações que elas custam muito menos e têm valores muito altos. Lógico. Investir na educação, fazer com que esses jovens recebam um kit, recebam um material, recebam uma camisa, incentivar a questão dos jovens líderes. Pois é, essa é a pergunta que eu ia lhe fazer agora. A prevenção requer uma mudança cultural. O que está sendo feito em Petrópolis para que isso possa ocorrer? Em Petrópolis está acontecendo, doutor Paulo, mas a gente não é que a gente quer ser ambicioso, a gente quer fazer com que esse movimento seja nacional. É fazer com que a prevenção seja levada a sério hoje. É fazer com que... É difícil, né, investir na prevenção, que às vezes o retorno da prevenção é a médio, longo prazo, ele não é imediato. Ele é diferente de construir um muro e ele ficar aparente. O investimento, por exemplo, nos núcleos comunitários de defesa civil, onde a defesa civil dá o treinamento na própria comunidade. Vamos ver o exemplo do acidente do dia 17 de março de 2013. Comunidades como Independência, comunidades como Quitandinha, ali perto da Marcela Alencar, da Escola Marcela, eles ficaram ilhados, ficaram sem que o poder público pudesse chegar com socorro. Então, como é que uma comunidade se vira, ou seja, como é que ela vai ser assistida se o socorro não consegue chegar? Então, por isso, a concepção do NUDEC é fazer com que pessoas da própria comunidade sejam treinadas com primeiros socorros, com outros tipos de treinamento. Não que eles vão substituir o Estado, não, mas que eles pelo menos possam chegar o primeiro atendimento até que isso chegue. E esse programa a gente não conseguir, desculpa, redundância, mas a gente não consegue recursos para a prevenção nesse sentido. Então, nós já formulamos projetos e às vezes o governo federal vem com aquela ideia de que os municípios não têm capacidade de fazer projetos. Sim, mas se eles não agem também... Olha, como o nosso município tem capacidade. E eu falei isso lá nesse encontro intermunicipal. Vamos fazer. Por que o governo federal não abre? E depois de aberto um determinado tempo, aí sim o senhor faz essa colocação. Primeiro só abre o recurso, disponibiliza os planos de trabalho, que eu tenho certeza que os municípios vão aparecer com projetos brilhantes. Esse projeto como o do NUDEC, Defesa Civil nas escolas, os agentes comunitários de saúde que se transformam em agentes de defesa civil, tem projetos magníficos que podem mudar a realidade do sistema de defesa civil. Certo. Quais as medidas que a sua secretaria tem tomado para o combate à destruição do meio ambiente, já que a prevenção também abrange esta área? Inclusive, o senhor foi prêmio Lions do Meio Ambiente deste ano, né? Com muita honra. E esse prêmio do Lions, ele está exposto
lá na Defesa Civil, e ele fez com que todos os integrantes da Defesa Civil agora tenham a obrigação de redobrar a sua vontade em trabalhar mais por Petrópolis. A questão do meio ambiente me preocupa muito, principalmente agora nesse período. Estamos agora em julho, vamos para agosto, e agosto a umidade relativa do ar, de acordo com os nossos registros históricos, né, começa a cair muito. Então, e quando a umidade relativa do ar começa a cair, principalmente em 20, em 18, 17, nós começamos a ter vários focos de fogo em vegetação. E o ano passado o município de Petrópolis sofreu muito com isso. Foi preciso uma força muito grande do poder público, com mais de 5 aeronaves, com mais de 300 bombeiros trabalhando por dia, em locais de difícil acesso, tendo vários desses bombeiros e outros profissionais, principalmente como a Rebio Arara, onde tem o Dr. Ganem, que faz um trabalho maravilhoso lá de prevenção e de combate à destruição do meio ambiente. Então, todos esses combatentes, eles se machucaram, enfim, foi um esforço muito grande, né, para dar conta nisso. E esse esforço, ele foi necessário porque os focos eram muito grandes. Não sei se o senhor se recorda a quantidade de focos. Terrível. E esses focos, eles têm origem humana. São pessoas que colocam fogo. A gente não consegue entender, porque hoje existe um trabalho tão grande mostrando ao cidadão a responsabilidade dele para com o meio ambiente. A gente não consegue entender como é que pessoas ainda não cuidam, pelo contrário, praticam atos que possam resultar em incêndio, principalmente. E olha, a gente tem que... Lembra que a gente estava falando de mudança de comportamento, doutor Paulo? A gente precisa mudar comportamento. Estava conversando com o secretário de Agricultura, doutor Leonardo Fávia, e pedindo para que ele intensifique essa conversa com os proprietários, principalmente de sítios, desses terrenos onde eles querem limpar o terreno, porque o mato está seco, eles querem limpar, ao invés de pagar um profissional para fazer a limpeza do terreno, tacam fogo. Tacam fogo. Sabe, e acreditam que o acero, que é aquela capina que é feita paralela à cerca, ele vai conter a ação do fogo. Então não contém, ele danifica e além do mais, todo o meio ambiente. A própria terra também se esgota com tanta queimada, né? Isso para pensar, doutor Paulo. Isso era antigamente, que não tinha cultura suficiente para isso, né? Exatamente. E naquele espaço há vida, doutor Paulo. Exato. Quantidade de animais que estão ali naquele momento. E nessas ações de incêndio, como nós estamos verificando vários animais que morreram em função disso, pessoas que se machucaram, nesses focos de incêndio florestal, atingiu determinada casa, a família teve que sair correndo à noite e retirar tudo. Então, e tem a brincadeira também de criança. Ali é muito comum ali na Glória, por exemplo. As crianças vão, sobem, colocam fogo e vão embora. Acham bonito ver aquele fogo, né? E como aquele fogo se alastra, causa problema para tantas pessoas. Terrível. Na sua opinião, quais são os maiores problemas ambientais da nossa cidade e o que seria preciso fazer para prevenir ou minimizar ou acabar de vez com esses problemas? Eu acho que o maior problema, né, é a questão novamente do comportamento. As pessoas hoje jogam lixo no rio, mas de uma forma indiscriminada e não coloca, e jogam sacolas plásticas. Eu já vi nessas andanças, né, por vários pontos de Petrópolis, as pessoas jogarem geladeira, doutor Paulo. Jogarem sofá dentro do lixo. Como se o rio fosse um local, como se fosse uma lixeira. Exato. E fico imaginando assim, na própria casa, normalmente a cozinha sempre fica nos fundos, né? Esse fundo, em algumas situações, essa cozinha dá para um barranco. Então, simplesmente dali mesmo da cozinha, ela joga aquele plástico em frente da sua própria casa, imaginando que todo aquele lixo, numa chuva, ele vai descer e vai atingir alguém lá embaixo. Então, eu acho que, novamente, a educação é o melhor caminho. Quais os principais avanços em termos de prevenção e de defesa civil que a nossa cidade conquistou nos últimos tempos? Olha, eu acredito que a gente avançou muito, mas deixo claro que a gente precisa avançar muito mais. E faço aqui a minha meia-culpa, doutor Paulo, no sentido de que a defesa civil precisa crescer muito, precisa ajudar mais Petrópolis. Por isso a nossa equipe tem trabalhado muito, porque existe uma defasagem muito grande. Na verdade, né, durante muito tempo a defesa civil
avançou pouco. Então agora a gente precisa avançar muito mais para poder chegar. E a gente pode citar como os maiores avanços na questão dos pluviômetros. Hoje Petrópolis tem a maior rede de pluviômetros do país. São pluviômetros feitos de garrafa PET, que na verdade a garrafa PET iria para o rio, para um lixo. Então nós cortamos a parte de cima da garrafa PET, completamos com água, colamos um adesivo que é uma régua milimetrada e a partir dali qualquer pessoa, doutor Paulo, pode ter um pluviômetro dentro da sua casa. E o que é um pluviômetro? É um medidor de água da chuva. E a partir dali você tem condição de saber quanto está chovendo. E essa informação é muito importante para a Defesa Civil. Além desses pluviômetros de garrafa PET, a Defesa Civil, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje nós temos mais de 70 pluviômetros. Toda a cidade, ou seja, todos os pontos do município, nós temos um pluviômetro e esses pluviômetros são ligados através do site do Ministério da Ciência e Tecnologia e do INEA, que infelizmente está desativado. E aí eu deixo mais uma vez, doutor Paulo, a minha crítica com relação ao que está acontecendo no INEA. Agora nós temos uma esperança com o novo presidente. A presidência do INEA já trocou mais de 5 vezes em menos de 2 anos. Isso fez com que um projeto, um exemplo, nós ficamos muito felizes que surgiu um projeto chamado Morar Seguro. São 75 milhões que foram destinados ao INEA para que fizesse a remoção de quase 1.000 famílias, ou seja, 1.000 famílias que iam ser retiradas da área de risco. Esse projeto já tem 2 anos e um pouco que está parado. Agora que foi liberado, eu estive lá no Ministério das Cidades, reclamando com o Ministério das Cidades. Ele falou que passou 30% desse valor para o INEA e agora começa os pagamentos. Com a troca da presidência da doutora Marilene Ramos, e foi trocando presidente, o projeto parou. E pior, doutor Paulo, a Defesa Civil esteve na comunidade, reuniu com a comunidade, separamos, foi feita entrevistas, e esse valor é para indenizar essas famílias que moram em área de risco e retirar essas famílias. E o projeto ficou parado durante esse tempo inteiro. Mas é por isso que eu critico às vezes, secretário, o Petropolitano não ter realmente um deputado de Petrópolis que possa intervir junto ao governo federal para que a gente possa liberar verbas para a nossa cidade. O Petropolitano tem que se conscientizar de que nós precisamos de representantes na Câmara Federal para que a gente possa realmente fazer esses projetos desse tipo andar. Secretário, nós temos em Petrópolis algumas áreas que estão sofrendo degradação, áreas essas suscetíveis de desertificação. Temos recebido reforço da sua estrutura de governança ambiental, priorizando ações para aprimoramento do licenciamento ambiental e para aplicação de mecanismos de uso sustentável dos recursos naturais, incluindo a adequação ambiental de imóveis rurais. Nós estamos em Petrópolis utilizando do planejamento do uso da terra, o licenciamento ambiental e a fiscalização do uso da terra, a fim de evitar, reduzir e mitigar a degradação da terra. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem a brilhante gestão do professor Almir, que tem tocado a questão do meio ambiente. E o meio ambiente é intimamente ligado a Petrópolis. Exato. Petrópolis é uma cidade que tem verde. Aliás, eu vou convidar o professor Almir para vir aqui também. Ele além de ser um excelente amigo, é muito competente. E hoje a gente vê vamos dizer, a área verde de Petrópolis, que é o nosso patrimônio. As pessoas vêm para Petrópolis, ficam encantadas com as nossas áreas verdes. E Petrópolis hoje, ela tem principalmente a questão do ICMS verde, a questão de vários projetos ambientais, e a gente precisa avançar mais também nessa área. Precisa aproveitar esse verde, aproveitar essas áreas e impedir que determinadas construções, impedir que determinados avanços possam, de alguma maneira, atrapalhar. Por isso, hoje, o governo municipal está investindo na questão de sustentabilidade. Tanto é que o lema da nossa cidade é Petrópolis Sustentável. Então, existe também um integrante do governo municipal chamado Rodrigo Xavier, que ele tem feito vários projetos de sustentabilidade em apoio com a Ampla, com a Águas do Imperador, fazendo que esse ensinamento chegue não só nas crianças, como também chegue na comunidade. A questão, um exemplo, do biodigestor desenvolvido pela Águas do Imperador. É um projeto muito bonito. É aproveitar aquele lixo que já estava sendo descartado e fazer com que esse lixo gere energia. Então, projetos sustentáveis. Petrópolis hoje,
precisa estar na vanguarda desses projetos sustentáveis. Que essas brilhantes ideias, Dr. Paulo, de projetos como esse do biodigestor, eles podem fazer parte do município como um todo. E tem vários, a gente falou do aproveitamento da garrafa PET, a gente pode falar do aproveitamento da caixa de leite. Aquela caixa de leite, ela pode se transformar num aquecedor. Então, nesse sentido, o Rodrigo está fazendo um trabalho agora junto com as universidades, justamente para botar modelos construtivos, oferecer para a comunidade possibilidade de aproveitar esses materiais que iriam para o lixo, justamente para evitar problemas de desperdício e de degradação ambiental. Certo, vamos fazer um intervalozinho aí, Renatinho. Tomar uma aguinha. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. 1550 Imperial. Rádio Imperial, crescendo com você. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo, o Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido, nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. Pesquisas apontam o rádio como um dos veículos de comunicação mais confiáveis do país. O rádio desempenha diversas funções na vida da cidade. Anuncie numa rádio de grande credibilidade em Petrópolis. Anuncie na Rádio Imperial e apareça. Acesse www.radioimperialam.com.br ou ligue 2237-6161. Rádio Imperial, crescendo com você. Petrópolis apresenta a 26ª edição da Bauern Fest. De 26 de junho a 5 de julho, a cultura germânica vai contagiar a cidade. Serão 10 dias de muita música, dança, alegria, boa gastronomia e, claro, o melhor shopping. Venha ao encontro do Palácio de Cristal e traga a sua família. Bauern Fest. Patrocínio Boêmia. Apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização Prefeitura de Petrópolis. Rio de prêmios pra mudar a sorte de sul a norte desse estado lindo. Amigos da região serrana, que tal ganhar 300 mil reais? Então ainda dá tempo de participar do Rio de Prêmios e concorrer a essa grana toda. Você ainda concorre a 5 salários de 3 mil reais por mês durante um ano e mais 8 sorteios de 5 mil reais pelo Web Bônus, que agora é regional. Vai ter ganhador aqui da região, então corre e compre logo o seu Rio de Prêmios. Mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. Alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Petrópolis convidam todos os ouvintes a participarem da campanha O Calor da Caridade. Campanha com o objetivo de arrecadar o maior número possível de agasalhos para ajudar instituições de caridades de nossa região. Você pode doar nas seguintes localidades: Universidade Católica de Petrópolis, Campus Benjamin Constant, Barão do Amazonas, ambos na Pastoral da Universidade. Rádio Imperial de Petrópolis, Restaurante Farofa Fina, no Shopping Bauhaus. Maiores informações, ligue 98811-3085. Apoio Rádio Imperial de Petrópolis, Rádio UCP, Universidade Católica de Petrópolis, Pastoral da Universidade.
Atenção Petrópolis, novas turmas do curso de Martelinho de Ouro. Garanta já a sua vaga. E agora também de instalação e manutenção de ar-condicionado split. Ganhe de 3 a 7 mil reais mensais. Com apenas 2 instalações, você já pagou o curso. Trabalhe como autônomo ou em empresas da área. 50% de desconto para os primeiros alunos. Curso com certificado. Curso de Martelinho de Ouro e de ar-condicionado. Inscrições e apoio do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, na Floriano Peixoto, ao lado do Correio. Telefone 2242-6743. 1550. Imperial. Estamos a... Rádio Imperial, do jeito que você gosta. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Secretário, retornando. A realidade de Petrópolis nesse contexto de desastres pode ser caracterizada pela frequência dos desastres naturais cíclicos, especialmente as inundações e um crescente aumento dos desastres humanos devido ao crescimento urbano desordenado, às migrações internas e ao fenômeno da urbanização acelerada sem a disponibilidade dos serviços essenciais. O que tem sido feito com relação a isso? Doutor Paulo, na verdade a ocupação de determinados pontos do município, ela não foi urbanizada. Na verdade, ela não foi planejada. Começa, né, uma pessoa construindo e logo em seguida, né, faz um caminho e esse caminho vem sendo alargado. Aí consegue-se um trator, aí passa, daqui um pouco aquilo se transforma em rua. E para que tenha rua você tem que ter uma drenagem, principalmente que essas ruas são em pontos mais altos. Você tem que canalizar essa água da chuva, fazer com que essa drenagem da chuva alcance uma rede que vai conduzir essa água para o rio, para um outro local. Então várias ruas acabaram não tendo esse tipo de observação, cresceram desordenadamente. E a cidade agoniza com isso, porque quando você tem uma ocupação que ela não passou por um projeto da prefeitura, e aí eu aproveito a oportunidade do seu programa, doutor Paulo, mais uma vez do senhor estar oferecendo essa oportunidade, para dar um alerta para a comunidade, para não construir sem responsável técnico. Não construir sem responsável técnico. Se tiver dúvida, procura a Secretaria de Planejamento, procura a Secretaria de Habitação, principalmente Secretaria de Obras. Olha, eu quero construir, qual é o caminho certo para construir? Eu já adianto, construir certo tem que contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, e sai muito mais barato. Veja a questão dos muros de contenção. Quantos muros de contenção que a Defesa Civil registra a queda deles? Porque é feito por pedreiro. Aí eu deixo até o meu abraço aos pedreiros. Eu contrato vários pedreiros, mas sempre acompanhado do responsável técnico. Exatamente. Porque o pedreiro, ele reproduz algo que ele aprendeu. Dificilmente o pedreiro ele tem condição de reproduzir cálculos. Para se conceber um muro de contenção, e o próprio nome já fala, ele está contendo. Existe alguma coisa que ele precisa segurar. Você tem que ter cálculo, você tem que ter drenagem, e tem vários tipos. Para isso, existem, né, os profissionais que têm uma formação acadêmica. Eles estudaram por conta disso. E sai muito mais barato, porque o profissional, por ele ter o cálculo, ele sabe dimensionar. E mais do que isso, ele tem responsabilidade. Se cair, ele é responsável. E de qualquer maneira, sai mais barato mesmo, porque uma vida humana não tem preço. Claro, né? E sai mais barato porque esse profissional ele consegue dimensionar os materiais na dosagem certa. Exato. O pedreiro, com medo de cair, ele hiperdimensiona. Então o muro se torna mais pesado e mais perigoso. O que estamos fazendo em termos de prevenção de desastres, secretário? Olha, muita coisa, mas novamente, essa muita coisa precisa ser muito mais. Hoje, em prevenção de desastres, né, nós temos uma diretoria que cuida disso. A Defesa Civil tem palestrado em várias escolas do EJA, do ensino de jovens e adultos, tem, através dessa educação nas escolas, feito esse processo de levar esse conhecimento para os jovens, através dos agentes comunitários de saúde, de endemia, e de também, eles, nas visitas diárias, né, que eles já fazem, verificando as condições de saúde da comunidade, eles olham as questões de segurança, orientam a comunidade. Nós temos hoje em Petrópolis mais de 600 pessoas capacitadas, né, através dos núcleos comunitários de defesa civil. Nós temos ainda, né, os projetos junto com outras secretarias que fazem com que
essa rede de defesa civil seja muito grande, os pluviômetros automáticos e semiautomáticos, né, espalhados pelo município hoje, oferecem mais segurança para a defesa civil tomar as decisões e alertam a comunidade. O senhor acha que nós estamos preparados para as emergências e desastres aqui em Petrópolis? Estamos sim, estamos preparados sim. Fizemos um plano de contingências e esse plano de contingências tem sido modelo para vários municípios, ao invés de fazer aquele plano complexo, um plano tão grosso, né, que serve para guardar na prateleira. Né? Hoje fizemos um guia prático. Esse guia prático é feito numa matriz de responsabilidade, onde cada instituição participou de reuniões na Defesa Civil, sabe, se tiver o plano de contingência nosso, nós temos hoje 2 planos muito ativos. Primeiro plano, que é o plano feito para forte precipitação pluviométrica. E essa forte, ou seja, chuvas muito fortes. E elas vão ocasionar o quê? Escorregamento de encostas e inundação. Então, a gente já sabe que todo ano isso ocorre. Então, você já sabe o que cada ente que faz parte do plano vai fazer. Qual é o papel da AMPLA, qual é o papel da Águas Imperador, qual é o papel da Defesa Civil, da Secretaria de Obras, enfim, do Corpo de Bombeiros. Nós pegamos todas as instituições, reunimos e pegamos a competência de cada uma e fizemos um plano. Então, se tiver queda de árvore, quem é o responsável principal? Quem é o segundo responsável? Quem pode apoiar? Então, a gente já sabe tudo que está ali. Perfeito. Qual é a nossa realidade quanto à resposta aos desastres? Em termos de resposta, hoje, nós oferecemos uma boa resposta. O Corpo de Bombeiros hoje, né, que é o principal órgão de resposta, ele está muito bem equipado. Hoje, graças à taxa de incêndio, isso é muito importante, né, agradecer a população que tem pago a taxa de incêndio em dia. Essa taxa de incêndio ela é revertida por Petrópolis. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Não sei se o senhor sabe, eu vim ser cadete aqui em Petrópolis. Isso há 20 anos. Ontem. Aqui em Petrópolis. E quantas vezes eu descia dos prédios numa corda, que é a mesma corda que eu fazia isolamento de colisão. Ou seja, uma corda que estava com óleo, com vidro. Só tinha uma corda no carro. E era a corda que eu descia, fazendo rapel, para poder ter acesso a determinado. Então, quantas vezes eu expus a minha vida e a vida da minha equipe com materiais que eram inadequados. O meu capacete do Corpo de Bombeiros, você apertava o dedo assim nele, ele afundava. Então, hoje, cada capacete daquele do Corpo de Bombeiros custa quase R$2.000. Uma roupa de aproximação do Corpo de Bombeiros custa R$8.000. Aquela máscara autônoma, aquela que a gente consegue chegar nos locais utilizando o oxigênio do cilindro, essa máscara ela custa mais de R$10.000. Nós temos uma escada mecânica aqui em Petrópolis que custa $1 milhão, essa escada. Então, hoje os equipamentos que o Corpo de Bombeiros tem aqui é de primeiro mundo. Dr. Paulo, eu estive na Europa percorrendo os principais corpos de bombeiros. De Barcelona, de Paris, de Roma deixa eu lembrar o outro, mas enfim, de Londres. Esses países hoje, o Brasil, pelo menos o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, não perde para nenhum desses países em termos de equipamentos. Hoje, graças à taxa de incêndio, o Corpo de Bombeiros está muito bem equipado. A gente vê essa UTI, que todo mundo fala que é a ambulância do bombeiro, ali tem todos os equipamentos necessários para fazer a intervenção, e o médico que está ali é um dos melhores médicos que possui no município. Então, hoje, se alguém estiver passando mal na rua e tiver um acidente, vai ser extremamente bem atendido. Durante o período de alerta, como é que nós estamos? O alerta é uma parte que a gente avançou muito. Hoje, nós temos as sirenes, nós temos 18 conjuntos de sirene. E essas sirenes estão espalhadas nos locais de maior risco do município. E elas funcionam justamente com índice pluviométrico. Nós temos um protocolo, e esse protocolo foi concebido com as principais instituições hoje de pesquisa e de resposta, e de acordo com a quantidade de chuva, as sirenes são acionadas. E essas sirenes fazem com que a comunidade fique em alerta. Isso é muito importante. Toda vez que a sirene toca, significa que existe perigo. E se a casa da pessoa está interditada, a pessoa não deveria estar nela. E se está, ela tem que procurar um local seguro, porque a probabilidade de ocorrer um acidente é muito grande. Certo. Secretário, o município está preparado para assistência aos atingidos e para a reabilitação de eventuais desastres? Sim, na verdade, Petrópolis tem até uma expertise nessa parte, porque já apanhou muito. Na verdade, todos esses históricos de desastre, eles trouxeram ensinamentos, não só
para as equipes de assistência, como também para a própria população. A população de Petrópolis hoje, doutor Paulo, é uma população muito solidária. E isso eu senti de perto. A cada vez que existe um desastre, a quantidade de pessoas que se apresentam como voluntários, que ajudam, o próprio Lions, quantas vezes o Lions esteve presente, ajudando nesses momentos difíceis. E essa questão de assistência, ela é fortalecida justamente com a contribuição dessas pessoas e dessas instituições. Quanto à localidade de Cuiabá, o que foi feito e o que ainda precisa ser feito? Por que tantas famílias ainda não tiveram a resposta quanto à sua situação, já decorridos 4 anos daquela terrível catástrofe? Aliás, secretário, o que efetivamente foi realizado em Cuiabá? Na verdade, o Vale do Cuiabá deveria se escrever um livro do Vale do Cuiabá, porque realmente é um ensaio de vida naquele local. Desde das histórias daquelas pessoas que passaram por aqueles momentos difíceis, até efetivamente os dias de hoje. E a gente tem que aprender. E a gente precisa ter humildade, doutor Paulo, de entender que a gente precisa aprender muito. E o poder público demonstrou ali que ele tem, pelo menos naquele momento, em 2011, ele teve pouquíssima qualificação para estar lidando com grandes desastres dessa monta. Várias famílias até hoje não receberam suas indenizações naquele local. Várias famílias que precisavam ser removidas não foram removidas. É fácil da gente verificar. Um exemplo, quem fez um cadastramento da comunidade, a Casa Civil, assistente social, quem fazia a ponte? O INEA fazia a ponte, se você tem uma Secretaria de Obras do município. Então, assim, naquele momento, pegou-se quem tinha melhor condição no Estado para poder fazer aquela determinada assistência. Ao invés de fortalecer aqueles setores do Estado, as secretarias, que já têm a sua expertise, que já têm a sua competência, foi feito um mix de instituições trabalhando naquele local e ficou muito perdido. O que eu sinto no Vale do Cuiabá, depois de voltar lá, é, na verdade, uma dor muito grande daquelas pessoas que estão lá. Lógico, com razão. Então, eu sinto isso, elas falam para mim, hoje, o atendimento do INEA no Vale do Cuiabá deixou muito a desejar, e a população realmente hoje tem uma ojeriza se falar o nome do INEA lá, justamente da forma com que foi concebida. Eu noto que houve, por parte do poder público municipal naquela época, um distanciamento, permitiu que o Estado tomasse a frente de todas aquelas ações. O Estado, um ente que não tem base em Petrópolis, que não tem identidade com o município de Petrópolis, tratou aquilo de uma forma convencional, e o resultado disso foi esses desencontros e essa quantidade de pessoas que ainda precisam de atenção. E o que a Prefeitura está fazendo contra a prevenção naquela localidade e em outras localidades de situação de risco da cidade? Naquela localidade em especial, hoje, a Prefeitura está fazendo recadastramento daquelas pessoas, e até hoje, pelo fato do INEA ter feito aquela intervenção e de ter assumido aquele compromisso, a intervenção do município ficou muito delicada, principalmente porque o INEA ele mapeou toda aquela comunidade marginal ao rio, classificou as remoções e cuidou para que fosse feito um processo de indenização. A ideia da compra assistida é uma ideia muito boa, e o INEA acertou muito nessa parte. O problema foi a forma com que isso se deu. E principalmente com a dificuldade do INEA de ouvir. Então, foi um trabalho atropelado, e esse trabalho atropelado gerou muitas sequelas hoje. E em outras partes do município, essa questão, por exemplo, do Parque das Encostas, foram 60 milhões que foram aplicados em termos de obras. Então, hoje, em vários pontos, se o senhor passar, por exemplo, no Vale do Corangola, o senhor vai ver ali uma novidade. Não sei se o senhor já passou ali no Vale do Corangola agora. O senhor vai ver isso na Capitão Paladino, na Adão Brant. Existe uma tela, um muro, na verdade não é nem um muro, uma barreira dinâmica. Essa barreira ela é feita por cabos de aço que se entrelaçam e eles absorvem aquelas pedras que caem. Isso é uma novidade. Isso veio da Suíça, uma inovação que veio e nós estamos aplicando nesses determinados pontos. Então hoje se a gente olhar, Petrópolis é um canteiro de obras com relação à prevenção. Mas mais do que isso, o que a gente espera agora, que o governo federal disponibilize recursos para a gente investir em medidas não estruturais. Para isso a gente precisa realmente de um deputado, de alguém que possa brigar por Petrópolis nesse sentido. É um deputado aí que se diz de Petrópolis, mas eu não vejo ele fazendo nada pela cidade, em todo caso, vamos ficar quieto.
Secretário, começar tudo de novo a cada 4 anos não é um desperdício de dinheiro público muito grande? A nossa prefeitura está trabalhando para que isso não ocorra mais? Na verdade, né, o gestor, eu acho que é uma escola. O prefeito Rubens Bontempo, ele tem 3 mandatos. E o prefeito, como o senhor sabe, doutor Paulo, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, não sou filiado à partida, mas acompanho a história do prefeito. O prefeito Rubens Bontempo, ele é um excelente gestor. Ele tem uma reunião semanal com todas as secretarias, que é chamado COMAI. É a questão dos convênios. Então, ele conseguiu resgatar uma série de convênios e ele está mandando muitos projetos para Brasília, para o governo, também para o governo estadual. E esses projetos, eles estão chegando e estão sendo aplicados. Então, isso para Petrópolis é muito bom. Essa questão de você produzir projetos. Existe um escritório de projetos dentro da prefeitura. E esse escritório de projetos, ele pega os recursos que são disponíveis por vários ministérios, manda os projetos. E nós estamos tendo a felicidade de receber o recurso para esses projetos. Isso é muito bom, que faz com que Petrópolis tenha uma nova cara. Petrópolis possa prosseguir nesse sentido. Quais são e quantas famílias hoje moram em situação de risco na nossa cidade? Olha, aproximadamente. Claro. Hoje nós temos né, o primeiro distrito de Petrópolis, principalmente a Zona Sul, é uma das áreas que eu considero com risco muito alto, principalmente porque é um local que recebe muita quantidade de água. É um local que chove muito. Se a gente pegar o mapa pluviométrico de Petrópolis, a gente vai verificar que a Zona Sul de Petrópolis é um local onde chove muito. E onde chove muito, a gente tem que ter muito cuidado, porque toda essa água ela vai para algum lugar. Certo. Ou ela é absorvida pelo solo, ou ela vai seguir um destino. Por esse sentido, né, por isso que as sirenes foram instaladas na Zona Sul, principalmente privilegiando a Independência, privilegiando o Ciméria, privilegiando a região do Quitandinha, porque é uma área vulnerável. Certo. O risco, a gente pode entender o risco como se o risco é uma fórmula que fala assim, risco é igual a vulnerabilidade versus ameaça. E é fácil da gente entender isso. Aí imagina que a gente tem uma área de risco de violência muito grande. Vou falar uma favela. E ali nós temos várias facções. Imagina que eu subo aquela favela com uma camisa escrita assim, bandido bom é bandido morto. Com a probabilidade de eu ser hostilizado é muito grande, não é? Então, ou seja, a minha vulnerabilidade é muito grande. Agora imagina se ao invés de eu subir com essa camisa, que eu vista, por exemplo, o uniforme do Correios. A minha vulnerabilidade caiu. Diminuiu. Então, essa é a ideia do risco. Certo. O que cabe ao município, ao Estado e à União quando se fala em prevenção e reparação na área de defesa civil? É a nossa última pergunta para a gente ir ao jogo rápido. Claro. Na verdade, hoje eu vejo a União como a grande concentradora de recursos. É preciso fazer um fortalecimento da Secretaria Nacional. Eu vejo tantos ministérios, doutor Paulo, Ministério da Pesca, da Igualdade Racial. Que não tem razão nenhuma de existirem. E eu paro para pensar o seguinte, tantos ministérios desses, por que a gente não tem um Ministério da Defesa Civil? Por que a gente não tem um Ministério da Proteção? Na verdade, se a gente entende que a gente precisa tornar o nosso país mais seguro, não seguro com relação só à questão de invasão. Só em Petrópolis, acontece em vários locais do nosso país. Nós temos uma realidade muito forte, a questão das águas, mas pense na seca, pensa na quantidade de ameaças que sofre o Brasil, inclusive convulsão social. A gente está vendo Bahia aí, vários deslizamentos. Por que não ter um ministério, de repente fazer, uma proposta de reforma ministerial, fazer com que a Defesa Civil seja levada à pauta. Hoje a Defesa Civil precisa ser pauta da Presidente da República, tratar Petrópolis como todos esses países. Nenhum país, olha, o Japão, gente, por que eu estou falando do Japão? Porque eu tenho aprendido muito com o Japão. O Japão tem poucos ministérios. Um dos ministérios do Japão é assim, Ministério das Terras, da Infraestrutura, do Transporte. São quase 5 temas naquele ministério. 5 temas num ministério só. 5 temas no ministério. E ministérios fortes. Com terra, que aqui, infelizmente, secretário, transporte. O nosso país, os ministérios viraram cabides de emprego, né? E a gente fica imaginando por que a Defesa Civil não seja levada a isso. E mais do que isso, por que esses recursos não chegam aos municípios? Hoje, doutor Paulo, a gente vê a dificuldade, né, do governo municipal.
O prefeito está investindo 40% do orçamento na saúde, 40%, isso é muita coisa. 25% do orçamento, por lei, já vai para a educação. Então, a gente tem 65% do orçamento investido na educação e na saúde. Sobra 35% do orçamento para fazer as outras coisas, com todas as outras secretarias. Então, precisa do governo federal, sabe, em vez de ser o concentrador de tanto recurso, fazer com que esse recurso seja disponibilizado para o município. Os municípios estão agonizando. Quem sabe da realidade é o município, né? Sim. Vamos ao nosso jogo rápido. Rapidinho, secretário, porque nós estamos no horário aqui. Rubens Bom Tempo. Sim. A palavrinha só sobre cada um. Modelo de gestor. Adriano Pereira Júnior, que é o secretário, né, nacional de prevenção. Uma pessoa obstinada. Dilma. Não, Dilma, precisa melhorar muito. Eduardo Cunha. Sem comentários. Renan Calheiros. Sem comentários. Aécio Neves. Uma proposta que precisa melhorar muito. Pezão. Uma pessoa obstinada. Michel Temer. Sem comentário. Petrópolis. Um lugar do futuro. Tem jeito? Muito, muito. Drogas. Muito. Drogas. Uma coisa muito ruim para todos nós. Aborto. Inadmissível. Maioridade penal. O senhor é contra ou é a favor? Reduzir a maioridade? Sim, sou a favor. Corrupção. Abominável. BNDES. BNDES. Falido. Reforma política. Necessária. Petrolão. Vergonha. Reeleição. Discutível. Proteção e defesa civil. Precisa melhorar muito. Secretário, quero agradecer a sua presença. Nós tivemos aqui a oportunidade de estarmos com o nosso secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, o Tenente Coronel Rafael José Simão. Quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui para que os nossos ouvintes também tenham um pouco de conhecimento acerca do que é a defesa civil e da importância desse setor na nossa cidade, principalmente, tão afetada por catástrofes. Quero agradecer aí ao Renatinho na técnica e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imperial, deixando agora a palavra final para o nosso secretário fazer suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Paulo, Renato, aos ouvintes. Agradecer o carinho que o Laios tem tido com a Defesa Civil, tem sido um grande apoiador da Defesa Civil. Agradecer a oportunidade de estar no teu programa e fazer um agradecimento à minha equipe, doutor Paulo. Tudo que hoje a Defesa Civil está fazendo, primeiro a gente agradece muito ao prefeito que tem confiado no nosso trabalho e tem disponibilizado muitos recursos. Talvez a Defesa Civil seja uma secretaria hoje que tenha maior disponibilidade de recursos pelo prefeito. O prefeito tem disponibilizado muito recurso. E agradecer a minha equipe, que essa equipe desde dos meus diretores, o Coronel Ramon Camilo, o Major Gileno, o Dr. Ricardo Branco, o Dr. Marcelo Voit, que é o nosso jurídico e diretor administrativo, fazendo um agradecimento a ele, eu faço com que chegue a todos os integrantes da Defesa Civil que têm trabalhado diuturnamente. Eles trabalham nos feriados, nos finais de semana, Natal, Ano Novo, enquanto está todo mundo na praia, a equipe está trabalhando, e graças ao trabalho dele, Petrópolis hoje tem realmente avançado muito na Defesa Civil. Então, meu obrigado a todos eles. Obrigado. Até sábado que vem, quando estaremos mais uma vez aqui com mais uma nova entrevista. E agora o plantão, né, Renato? Plantão Imperial. Com Jefferson Marques. Isso aí.